do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo dia, meus irmãos, então a gente está aqui juntos no dia 9 de julho de 2024 para mais uma reflexão do Evangelho de terça-feira, 14ª semana do Tempo Comum, hoje que é a memória obrigatória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, dos versículos 32 ao 38. Vai dizer assim: Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Bom, esse então é o Evangelho do dia. E aí tem uma frase aqui, um versículo que me chama muito a atenção, que é o versículo 36, que vai dizer: Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Aqui me chama a atenção esse versículo por duas razões, basicamente, né? Primeiro, pelo fato de que Jesus se compadece da multidão. Então, a gente tem aqui um Deus, né? Jesus, nosso Senhor, Deus e Salvador, que compreende a dor, compreende a angústia, compreende o sofrimento humano. E isso é para nós, penso que, um grande alento, né? um grande carinho de nosso Senhor, de nosso Deus para conosco, para com os homens, né? Inclusive, o salmista vai dizer que o que é o homem para amá-lo tanto assim, para gostar tanto dele assim, né? O salmista vai falar. Então, nós temos aqui Jesus, Deus nosso Senhor, que se compadece, que compreende o sofrimento humano, compreende a dor humana e tem compaixão desse povo. Mas também me leva a um questionamento, né? Porque a gente começa falando aqui sobre a expulsão de demônios e começa também falando sobre a figura dos fariseus. Os fariseus, ou seja, um povo que está ali, que na teoria obedece à lei do Senhor, que tem a lei do Senhor gravada, né, no seu coração, ou pelo menos deveria ter essa lei do Senhor gravada no seu coração, mas mesmo assim Jesus olha para a multidão e vê que a multidão é como ovelha sem pastor, ou seja, está abatida, está cansada, como ovelha sem pastor. Então, me parece ser um contraponto entre essa fala de Jesus, essa percepção de Jesus, e a figura dos fariseus, né, que estão ali, inclusive, criticando Jesus por ter expulsado o demônio daquele mudo. Né? Então, parece um contraponto. Isso me leva a pensar que os fariseus eles estão não preocupados com o povo em si, mas eles estão preocupados com as suas posições sociais, com o seu status, né? Então, quando vem alguém que realmente dá atenção ao povo, realmente está atento à dor do povo, e não simplesmente ali para cumprir um mero preceito ou para poder
aparecer por status, alguma coisa do tipo, aqueles que ocupam essa posição, esse status e fazem essa, como se Jesus, como se Deus não conhecesse os seus corações, vivem de aparências, essas pessoas começam a sentir medo e começam a acusar aquele que realmente deseja fazer a obra, né? Agora, isso não é também de agora, não é daquele tempo, também não é somente de hoje, porque se a gente voltar nas leituras da liturgia diária, né, na liturgia de hoje, a gente vai ver na leitura da profecia de Oséias, onde ele vai dizer no versículo 4, logo no começo: Eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. Ou seja, não é daquele tempo, não é daquele momento ali apenas de Jesus que o povo está abatido como ovelha sem pastor. Ou seja, desde sempre, o povo não obedece ao Senhor. Desde sempre o povo não cumpre a vontade do Senhor. E, infelizmente, não tem quem os conduza, infelizmente, não tem quem esteja realmente preocupado em oferecer o sacrifício verdadeiro, não estão preocupados com a vida do povo, estão preocupados com suas posições e com seus próprios status. Então, construíram reis sem minha vontade, ou seja, fazem a sua própria vontade, não fazem a vontade de Deus. Colocam cargas pesadas em cima do povo e não fazem realmente a vontade de Deus, mas sim a sua própria vontade. E lá no final dessa mesma primeira leitura, no versículo 12 e 13, vai dizer assim: Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisas que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Agora, por que o Senhor não recebe o sacrifício? A gente pode pensar, mas eles estão oferecendo sacrifício, estão fazendo sacrifício, mas por que o Senhor não os recebe? Justamente porque é um povo que quer viver de aparências. É um povo que não quer fazer a vontade do Senhor. É um povo que não está preocupado em realizar a obra do Senhor. É um povo, de novo, né, como repito, que está preocupado em mostrar-se, em exibir-se, em estar numa posição de destaque, estar numa posição à frente dos outros e quer se manter nela, não quer fugir desse conforto, não quer fugir dessa mordomia, não quer fazer a vontade do Senhor verdadeiramente. E aí isso também traz, quando a gente lê essa leitura, isso traz para a gente também, ou pelo menos deveria incomodar os nossos corações e trazer para nós o questionamento. Diante dessa realidade, quem são os fariseus do nosso tempo? Quem são os fariseus do nosso tempo? Ou seja, quem são aqueles que estão em busca de posições, de cargos? Quem são aqueles que estão preocupados com os seus status? Quem são aqueles que estão preocupados em aparências? Que na verdade não estão preocupados com a vida do povo, com a santidade do povo. Quem são aqueles que não estão preocupados em obedecer à vontade de Deus? E essa já é a resposta, né? Fiz a pergunta e já dei a resposta. São aqueles que não estão fazendo, que não querem fazer a vontade de Deus. E, como diz no versículo 12, eu volto aqui na primeira leitura: Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Ou seja, Deus manifestou a sua vontade. Deus revelou ao homem qual é a sua vontade e aquilo que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Deus deixou aquilo que é a sua vontade, manifestou sua vontade aos homens, mas os homens, em sua grande maioria, não seguiram, não seguem, né? Não obedecem à vontade do Senhor. E aí, nesse questionamento, quem são esses fariseus dos nossos tempos? Somos nós mesmos, né? Se a gente fizer uma leitura realmente crítica da nossa vida,
de tudo aquilo que nós fazemos, de quem somos, de como nós agimos dentro da igreja e fora dela, até mesmo porque não adianta a gente ser cristão dentro da igreja. Costumo dizer que ser cristão dentro da igreja é muito fácil, porque você está ali num ambiente propício, você está ali num ambiente que vamos dizer assim, um ambiente controlado, onde tem ali pessoas que estão, em teoria, buscando a mesma coisa, buscando adorar o nosso Senhor, mas e fora dali? Quando a gente sai dali, que imagem de cristão nós colocamos diante das pessoas? Será que nós temos essa postura de fariseus que estamos cheios de aparências, ou seja, na igreja nós somos um tipo de pessoa, nós somos cristãos fervorosos, obedientes e tudo mais, e no nosso dia a dia, na nossa casa, entre os nossos amigos, no colégio, para quem estuda, no nosso trabalho, que tipo de cristão nós mostramos ser. E na verdade não é nem mostrar ser, é ser de fato. Não é só mostrar ser cristão, acho que isso é um ponto-chave do evangelho de hoje, né? Não é só mostrar ser cristão, é ser de fato. Porque senão a gente cai no risco de sermos como esses fariseus desse tempo, que não só não fazem a vontade do Senhor, como ainda acabam criticando aqueles que fazem, aqueles que desejam fazer a obra verdadeira e aqueles que desejam trabalhar, servir verdadeiramente para o Senhor, desejam cumprir a vontade do Senhor, né? Aqueles que têm vida pastoral ativa na igreja, certamente já enfrentaram algum tipo de resistência, já enfrentaram algum tipo de contrariedade quando você quer colocar o seu melhor para Deus e, na verdade, vem alguém e quer te rebaixar ou quer falar contra essas ideias ou não quer ouvir as nossas opiniões, enfim, uma série de coisas, mas tudo aquilo porque não estão colocando, ou a gente tem que sempre se incluir nisso também, não estamos colocando a nossa vontade em conformidade com a vontade do nosso Senhor. Mas, mesmo assim, nós não devemos perder a esperança. Por quê? Porque, como diz no Salmo, no Salmo de hoje, Salmo 113, vai dizer assim, no versículo 3, é nos céus que está o nosso Deus. Ou seja, nossa confiança não pode estar nas coisas terrenas, não pode estar nas coisas do mundo, porque é nos céus que está o nosso Deus. E se é nos céus que está o nosso Deus, e nós queremos estar com Ele, é para o céu que o nosso olhar tem que estar apontado, e não para as coisas da terra. Então, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente coloca as nossas esperanças, em tudo aquilo que a gente coloca as nossas forças, a gente tem que estar sempre buscando estar em conformidade com o nosso Deus que está nos céus. Então, nós não devemos nos ater, nós não devemos procurar as coisas meramente humanas, mas devemos nos utilizar dessas coisas para manifestar a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus que está nos céus. E no versículo 9 desse mesmo salmo ele vai dizer: confia, Israel, no Senhor, ele é teu auxílio e escudo. Ou seja, não é em vão que a gente coloca a nossa confiança em Deus. Não é em vão que a gente coloca a nossa confiança no Senhor, porque Ele é nosso auxílio, é Ele quem nos ajuda. Se nós estamos cansados e fatigados da caminhada, é no Senhor que nós devemos confiar. Primeiro, porque a obra é dele, não é nossa. Segundo, porque nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor, então a minha vontade tem que estar em conformidade com a vontade do Senhor. E Ele é o nosso auxílio, é Ele quem nos auxilia na caminhada. Tudo é graça de Deus. É pela graça de Deus que podemos caminhar. É pela graça de Deus que podemos, inclusive, dizer, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, em tudo somos dependentes da graça. E como dependentes inteiramente da graça de Deus, devemos colocar a nossa confiança inteira somente no Senhor nosso Deus. Ele nos ajuda e Ele é nosso auxílio
e é nosso escudo, ou seja, ele nos ajuda, vem em nosso socorro, vem em auxílio às nossas fraquezas e também nos protege. E também nos protege, desde que coloquemos a nossa confiança no Senhor. Para finalizar, Jesus vai encerrar o Evangelho no versículo 37, dizendo: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Isso pode até parecer um contrassenso também, porque a gente tem tanta gente na igreja, né? A gente vê tanta gente ali no ambiente das igrejas, e ao mesmo tempo a gente vê tanta coisa acontecendo ainda no mundo, tanta maldade, tanta inveja, enfim, uma série de coisas ruins acontecendo no mundo e que faz a gente questionar, né? Por que isso tudo está acontecendo se as igrejas estão cheias, estão lotadas, tem bastante gente, né? Justamente por isso, porque a gente, muitas vezes, a gente não está preocupado em fazer a vontade do Senhor. E aí eu coloco esse questionamento que eu fiz aqui no começo dessa reflexão. A gente tem que a gente tem que ser cristão e não parecer ser cristão. A gente não precisa mostrar uma casca, uma aparência de cristão. Nós temos que ser de fato. E para isso precisa colocar a mão no arado e trabalhar. Para isso precisa confiar no Senhor, precisa colocar a mão na terra e trabalhar. Não adianta a gente ficar somente reclamando do outro, não adianta a gente ficar reclamando de tudo o que acontece, se nós mesmos estamos parados, inertes e não colaboramos com a obra. Muitas das vezes a gente critica tanto os servos da igreja, a gente critica tanto algumas coisas que acontecem dentro da igreja, mas a gente não para poder pensar que a messe é grande, tem muito trabalho e que os trabalhadores são poucos e que aqueles que estão ali muitas vezes fazendo algo que, no nosso ponto de vista, poderia ser feito melhor, talvez não seja feito melhor porque você, eu, não demos o nosso sim ao chamado do Senhor. E que se talvez nós estivéssemos ali colaborando, contribuindo para a obra, quem sabe essa obra não poderia ser ainda melhor, né? Então, é com muito respeito, com muita alegria que eu vejo aqueles que trabalham verdadeiramente para o Senhor, porque estão colocando ali a sua vida, estão deixando de fazer muitas vezes algum serviço em casa, estão deixando muitas vezes seus familiares, seus amigos de lado para estarem ali servindo ao Senhor. E muitas vezes nós estamos no meio do templo, nós estamos no meio da igreja, agindo como esses fariseus, acusando, ao invés de realmente trabalhar para fazer a vontade a vontade de Deus. Então, o grande pedido para nós hoje, que Jesus nos faz, ele mesmo nos orienta a pedir, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí eu gostaria até de ousar, dentro da minha humildade, fazer um complemento ainda a esse pedido de Jesus, que certamente está embutido aqui na mensagem dele, que é enviar trabalhadores, mas aqueles que estão realmente comprometidos com a obra. Enviar aqueles que estão realmente comprometidos em fazer a vontade do Senhor, não aqueles que estão querendo meramente aparecer, fazer alguma coisa para poder bater foto no final do ano lá no altar, né? Mas sim aqueles que estão realmente comprometidos com a obra, aqueles que estão realmente comprometidos em socorrer aqueles que estão mais necessitados, em socorrer aqueles que Jesus disse que estão cansados e abatidos. Cansados e abatidos porque não tem quem os conduza, porque aqueles que deveriam conduzi-los estão mais preocupados consigo mesmo e não com o outro. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, sim, trabalhadores para a sua messe, mas antes disso, até que nós nos comprometamos. Pedir ao Senhor ajuda, pedir ao Senhor força, auxílio do Espírito Santo, para que nós sejamos, nós mesmos, servos comprometidos com a obra e que nós não estejamos preocupados em aparências,
que nós não estejamos preocupados em parecer ser cristãos, mas que nós sejamos de fato, não somente na igreja, mas também no nosso dia a dia. Em tudo, fazendo a vontade do Senhor, colocando sempre a nossa confiança nele e, como diz Josué, né, no capítulo 24 do seu livro de Josué, no Antigo Testamento, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fazer essa escolha, tomar essa decisão, decidir-se pelo Senhor, decidir-se colocar à disposição do reino de Deus. Então, que a nossa semana seja abençoada. Obrigado a você que assistiu mais essa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.